Mendes para ele fazer as considerações dele. Boa noite, companheiros. Tenho um acordo com os que me antecederam, com o Alejandro e com o Paulo. E também nós já estamos há 3 dias das eleições. Então, nós temos que fazer alguns apontamentos de balanço para poder avançar no entendimento da realidade e também começar a oferecer já uma política para o movimento de massas. Depois da eleição, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele afirmou que foi excelente a conversa que ele teve com o presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro. E o Trump revelou que eles concordaram em estreitar relações comerciais e militares. Bom, se foi excelente para os Estados Unidos, certamente é péssimo para o Brasil. O governo Bolsonaro, até agora, ele é o maior triunfo do golpismo na América Latina na atualidade. Porque a partir do Brasil, o imperialismo ele pode exportar esse modelo para toda a América Latina. Exatamente que modelo que é esse? É um modelo em que o governo de ultradireita é instalado por meio de manipulação eleitoral, né? E que inaugura uma etapa reacionária no regime democrático burguês. Então, o regime este que é transformado com uma tendência de ir para um regime de tipo bonapartista. Então, nós temos que ter claro que a manipulação eleitoral ela não é propriamente no período imediatamente anterior ao pleito, mas ela vem de antes. Né? Por exemplo, com a dispersão dos partidos do regime, né? Com uma promoção de crise nas instituições, tudo estimulado a partir de fora, com a concordância da burguesia nacional também. Sim, atuando através do arcabouço jurídico, né, atropelando a Constituição para empurrar o regime político cada vez mais à direita, de uma forma progressiva e contínua. Então, esse processo de intervenção, manipulação no regime político do país, desde o início, ele promove modificações no regime democrático burguês, que não permanece o mesmo. Então, quem afirma que o regime democrático burguês, ele falava o Paulo ali, sobre o Estado Democrático de Direito, esse Estado Democrático de Direito, que foi inaugurado com a Constituição de 88, isso já não existe mais. Não existe mais. Então, porque ainda tenha aparência de democrático, na realidade, com essa manipulação, está instalado um estado de exceção. Que esse estado de exceção ela é a base para promover a manipulação e a fraude eleitoral. Né? E sair das eleições daí com um estado bem avançado do golpe, que foi os que os golpistas aplicaram no Brasil. Então, é o tipo de intervenção, combinando entre a influência exterior dos Estados Unidos, manipulando toda a política do país, sem dar nenhum tiro. Ele consegue dominar todo o país e dar um golpe tipo eleitoral, sem invasão de tropas, sem lagamício, sem nenhuma guerra convencional, mas tudo por uma guerra, mas tipo não convencional. Porque veja bem aqui, desde o impeachment da Dilma, que foi um golpe parlamentar, a direita começou a apertar, utilizando o poder judiciário. A Lava Jato, ela recrudesceu com prisão temporária, prisão preventiva, condução coercitiva, delações premiadas, denúncias criminais sem prova, e por aí vai. Então, eles aceleraram a condenação e a prisão do Lula para tirar o Lula da disputa eleitoral. E atacaram todos os partidos do regime. Não foi só o PT, foi todos. Né, promovendo uma terra arrasada na política brasileira. E impondo nesse processo uma ideologia
de que todos os partidos são corruptos. E todos os partidos, todos os políticos são ladrão. Já preparando o terreno para uma candidatura de extrema-direita, antissistema, outsider. Só que tem um detalhe, essa candidatura outsider, ela nunca foi a candidatura do Jair Bolsonaro. Né? Seria antes os candidatos do capital financeiro internacional, antes o PSDB e o DEM. Esses sempre foram os representantes naturais do capital financeiro no Brasil. O problema é que com essa queimação total dos partidos, que foi junto com o regime político, né, detonou também o PSDB e o DEM já quase que de primeira. Né, mas daí eles tentaram até colocar de pé alguma candidatura outsider, por exemplo, do Luciano Huck, do Joaquim Barbosa. Só que tem um problema, que a estrutura de poder político de tipo de oligarquia regional no Brasil, baseada em loteamento de cargo no parlamento, do loteamento de cargo no executivo, no judiciário, ela impediu que se viabilizasse essa candidatura outsider, que seria o ideal do imperialismo. Então, só então, na falta da candidatura ideal, é que foi utilizado o Bolsonaro. Quer dizer, naquela de não tem tu, é tu mesmo. Na verdade, o Bolsonaro ele foi um falso outsider. E é aqui que está o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro. Porque o eleitorado fiel do Bolsonaro, ele não passa de 13%, conforme as pesquisas. O resto, que votou no Bolsonaro, foi na onda do contra todos e contra todos, foi na onda do antipetismo, né, contra os partidos políticos, contra a corrupção, contra os políticos ladrão. Isso que foi a onda Bolsonaro. Só que na medida em que o Bolsonaro ele começar a praticar uma política tradicional, apoiada nos acordos com os partidos tradicionais, e começando a aprovar medidas impopulares, vai haver o quê? Um desencanto, uma frustração geral, que pode até vir se transformar num caldo de cultura para mobilizações e protestos antigovernamentais. E essa é uma perspectiva bem provável. E é nessa perspectiva que o PT, o Ciro Gomes, os partidos do centro-direita, eles estão ali esperando que nem abutre. Eles estão só esperando o desgaste do Bolsonaro para eles poderem aparecer como alternativa para tentar substituir o Bolsonaro como representante do capital financeiro internacional no Brasil, agindo como gerente de plantão do Estado burguês. Então, esse é um dos motivos por que o PT, Ciro Gomes e o Centro, eles entregaram as eleições para o Bolsonaro. O Haddad, no segundo turno, ele não fez campanha de apelo popular. Pelo contrário, ele se afastou do Lula, abandonou a cor vermelha e ficou só indo atrás de procurar conformar uma frente democrática com a direita. O Ciro Gomes, no segundo turno, em vez de ele se empenhar de tentar transferir os votos dele para o Haddad, para combater o Bolsonaro, o Ciro Gomes foi passear na Europa. Agora de mão. E até o irmão dele, o Cid Gomes, ele se encarregou de dar tônica aqui no Brasil, nesse meio tempo, da disputa em torno de quem é que vai ser o eixo da oposição ao governo Bolsonaro. Isso tudo de olho já em 2022. O outro motivo de que a esquerda entregou as eleições para o Bolsonaro foi a própria covardia política. O medo do recrudescimento, do enfrentamento entre as classes. De ter que enfrentar, e daí a Haddad no governo, a esquerda no governo, tem que enfrentar um Congresso Nacional dividido. E com muito elemento de extrema-direita. Tem que enfrentar um judiciário que passa o tempo todo ali, ameaçando. Ele tem que enfrentar uma oposição bolsonarista com marcação cerrada. Seria certamente um governo de crise num cenário adverso.
né? Tendo, toda essa situação, ainda tendo que aplicar a política do imperialismo, de privatização, de arroxo e de desemprego. Então, mais fácil para eles era deixar que o Bolsonaro se desgastasse, aplicando ele esses planos aí de entrega do país. Por isso a esquerda entregou a eleição ao Bolsonaro. Enquanto isso, que a esquerda fica tentando desempenhando o papel de oposição responsável. Uma oposição totalmente integrada ao regime golpista. Tanto é assim que o PT, na última semana de campanha, veja bem, isso aqui é super importante, o PT, na última semana de campanha, que tinha uma proposta de dar uma virada, dizia assim, né, tudo da boca para fora, tudo marketing para enganar a militância e para tentar, para não ficar tão feio a entrega. Agora é a virada. O elemento que eles tinham, a força que eles tinham para dar a virada de fato, não usaram. Eles esconderam. O Haddad e o PT, eles tinham a prova de fraude por parte da candidatura do Bolsonaro, que eram os áudios que comprovavam a denúncia da Folha de São Paulo. Áudio da voz do Bolsonaro pedindo dinheiro para os empresários para financiar a campanha do WhatsApp dele. Então, e esses áudios, eles iam provar, né, que houve crime eleitoral de Caixa 2, de financiamento empresarial de campanha, por parte da campanha do Bolsonaro, que naquela pique da virada, da última semana, podia ter virado. Podia ter virado. Então, por isso que não utilizaram os áudios, para não virar, porque senão eles iam ganhar. Então, uma entrega total, um descaramento total. Então, se o PT quisesse, de fato, fazer a virada, ele tinha que entregar os áudios, mas não, está segurando os áudios bem escondidinho, para tentar, quem sabe, usar num outro momento que for mais oportuno. Só que, em vez do PT apresentar os áudios, detonar com o Bolsonaro, o que ele fez? Não apresentou os áudios, deixou o Bolsonaro ganhar, e depois, no final, que nem falou os camaradas antes, ele desejou sucesso para o Bolsonaro, dizendo que o país merece o melhor. Essa é a palavra do Haddad, colaborando com o golpe. Essas palavras, essa atitude, ela confirma tudo, uma intervenção de legalização das eleições golpistas, avalizando a lisura do processo, né, e justificando o governo golpista. O Ciro Gomes também. Ciro Gomes também desejou sucesso a Bolsonaro. E o Ciro Gomes também já está articulando, como eles falaram, um bloco parlamentar do PSB e do PCdoB e o PDT, excluindo o PT. Tudo isso já como parte da disputa pela liderança da oposição. Então, assim, a esquerda ela deseja sucesso para o Bolsonaro. Mas sucesso para quê? Para aplicar a reforma da Previdência, que o Paulo Guedes já falou que já foi elencada como prioridade do governo. Modelo do Chile, uma Previdência ultra privatizada, né, que não deu certo no Chile, deu certo só para os banqueiros. Para os banqueiros, para a finança internacional deu certo, mas agora para os aposentados, ferrou mais os aposentados. Estava lendo uma matéria que no Chile se aumentou muito o suicídio de idoso por causa dessa política da previdência privada que tem no Chile, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem colocar no Brasil. Então, era isso que foi desejado sucesso para ele, que ele fazia isso? Ou então, para aprovar a escola sem partido, que hoje estava na comissão especial da Câmara dos Deputados, mas que foi adiado para a semana que vem, mas que eles vão aprovar. Ou então, sucesso para quê? Para criminalizar os movimentos sociais, né? Enquadrando os movimentos na lei antiterrorismo, que também foi apreciado hoje na CCJ do Senado. A lei antiterrorismo, aumentando ainda, colocando mais artigo, né, que conseguisse comprometer os movimentos sociais. Mas que também, hoje de manhã, ainda a oposição conseguiu manobrar e marcar uma audiência pública antes de que se viesse fazer uma análise da proposta. Mas que também postergou, mas não resolveu o problema. Também tem o decreto 9527 de 2018, que ele cria uma força-tarefa de inteligência para enfrentar o crime organizado.
ou seja, para enfrentar os movimentos sociais. Porque eles vão criminalizar movimentos sociais e estão se organizando já com a força-tarefa de inteligência para poder pegar um por um. Então, também tem mais ainda. Sucesso para quê? Sucesso para colocar o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Sem contar ainda a possibilidade que tem esse governo de dar um autogolpe. Né? E esse autogolpe ele passaria pelo afastamento do Bolsonaro da presidência. Por qualquer motivo que se alegasse. Afasta o Bolsonaro e o novo presidente vai ser quem? General Mourão. O próximo passo seria fechar o Congresso e restringir as liberdades democráticas. Tem tudo para fazer isso aí sem muita força. Só afastar o Bolsonaro, bate um decreto ali e começa a governar por decreto. As leis já estão aí tudo para reprimir qualquer reclamação. Né? E, fundamentalmente, essa proposta pode prosperar porque a esquerda, de conjunto, ela concorda com essa política. Ela desejou sucesso para o Bolsonaro. A esquerda ela avalizou a eleição golpista e está avalizando o golpe. E tudo que acontecer de ruim na política brasileira, a partir de hoje, a culpa, em primeiro lugar, é da esquerda, em primeiro lugar da esquerda, é do PT. Portanto, essa esquerda que nós estamos vendo aí é uma esquerda totalmente falida. Uma esquerda golpista, traidora até a medula. Então, os trabalhadores, certamente, eles vão dar uma resposta para os ataques do governo. De uma forma ou de outra, eles vão dar uma resposta. Isso é certo. Na história, se você ver a história, os movimentos de trabalhadores, o movimento popular, eles sempre se revoltaram quando a situação aperta. Não é que agora o governo Bolsonaro é fascista, é golpista, ele está com os militares, que o movimento vai se dissolver por si só. Muito pelo contrário, vai ter luta. E vai ter luta muito grande. Isso aí que falou o Alejandro no começo, é batata. Uma caracterização correta. E o mais provável é que tenha luta, e vai ter ataque. Cada reação, cada ação tem uma reação. E se tem uma ação da burguesia de aprofundar a exploração, vai ter a reação do trabalhador de resistir. Isso é certo. E enquanto os trabalhadores der a resposta para esse governo, nesse processo de mobilização, eles vão aprender a discernir quem é a favor e quem é contra o movimento operário. E nesse processo, essa esquerda que está aí, vai ser ultrapassada. Os trabalhadores vão saber e vão precisar construir uma nova direção. Uma nova direção dos trabalhadores vai poder impulsionar as lutas dos trabalhadores a partir de oposições classistas. É como quando, nos anos de 1980, os trabalhadores no processo de mobilização, pelas suas reivindicações, eles conseguiram retomar os sindicatos da mão do Joaquinzão e da CGT, principalmente. Só que agora é o mesmo processo. Agora os trabalhadores vão ter que sair à luta e vão ter que retomar o sindicato da mão da burocracia petista. E também de todos os pelegos que estão aí na atualidade, que controlam hoje os sindicatos, controlam as centrais sindicais. Então, essa nova onda de ascenso operário que está por vir, e que vai vir, ela vai abrir um imenso espaço político à esquerda e no movimento operário para construir o Partido Operário Revolucionário. O partido esse que é um instrumento fundamental para poder conduzir a luta dos trabalhadores à vitória. E que esse Partido Operário Revolucionário tem uma tarefa histórica de dirigir a classe operária rumo à derrubada do Estado burguês no processo revolucionário de massas. Tem essa perspectiva. Então, desde já, nós defendemos que os trabalhadores se mobilizem pelo fora Bolsonaro e golpe militar. Para tanto, é necessário um plano de lutas nacional contra os ataques do Bolsonaro e do Paulo Guedes. E para organizar essa luta, é urgente que se faça, seja convocado pelas entidades sindicais, uma plenária nacional de trabalhadores, para poder organizar a luta, eleger o plano de lutas e impulsionar a luta pelo fora Bolsonaro e pelo fora golpe militar. E também, não podemos esquecer nunca de parar de chamar
fora o imperialismo do Brasil e fora o imperialismo da América Latina. Isso aí, obrigado. Obrigado, companheiro Mendes. Vamos passar a palavra agora para o